bom papo. Olha, o melhor dos papos da web, na minha opinião. Não é porque a gente está fazendo, não. É porque o time é da melhor qualidade e as conversas são sempre oportunas, né? São conversas do momento. Nosso timaço, que eu vou apresentar para você agora, tem o Marcelo Pereira, que é designer, tem o consultor Paulo Fraga, tem o economista Manuel Pedin e tem os publicitários Elísio Pires e Lula Vieira. E eles têm assuntos bem polêmicos para hoje. Olha, não são poucos, não. Vou começar com o nosso Paulo Fraga e o que você gostaria de conversar com a gente nesse Se Liga de hoje, que começa agora, Paulo. Obviamente, não podia deixar de falar na invasão do Congresso americano, né? É um negócio absolutamente impensável e o que me chama muita atenção é que, a despeito do aviso prévio e do conhecimento prévio, não havia nenhuma segurança que pudesse inibir e evitar o que aconteceu com 5 mortes, né? É inacreditável isso. Como desdobramento natural, 2 pontos me chamam muita atenção e uma preocupação especial, que é o filme de lá, tem uma grande chance de passar aqui e nós não podemos achar que isso não possa acontecer, muito pelo contrário. E o outro aspecto é a questão ligada à liberdade de expressão, né? Eu acho que possivelmente esteja havendo certos exageros em controlar a questão da expressão de opinião das pessoas. Eu acho que é um pouco por aí. Belos assuntos que eu vou começar a desdobrar com o Elísio Pires, que eu já soube estar preocupado até com o que aconteceu no Capitólio. Não é isso, Elísio? A grande vantagem é que já tem uns 90 presos lá, pelo menos é o último número que eu vi. Pois é. A existência de dezenas de policiais lá dentro. Só para lembrar que o Trump daqui avisou que se tiver fraude aqui, ele acha que vai ter, porque essa eleição eletrônica é muito propícia para fraude, segundo ele. Então, ele disse que se tiver fraude, aqui vai ser pior do que lá. Vamos ver o que é pior do que lá, né? Aguardemos. Meu caro Marcelo Pereira, o que você destacaria nessa semana para o nosso papo? Impressionante a ligação, né, do que está acontecendo lá nos Estados Unidos com aqui. A própria eleição dele já tinha questionado a legitimidade da eleição, ele já tinha falado das fraudes e tal. O Bolsonaro, da mesma forma, né? O Bolsonaro chegou a falar em 2018 que se ele não ganhasse, ele não ia aceitar a não ser a vitória, não tinha como, ele não aceitaria outro resultado, né? E está cada vez mais difícil, né, achar que o Bolsonaro vai sair do poder se ele sair de uma maneira pacífica. O que nós estamos fazendo aqui, abrindo os olhos da galera das intenções não tão boas nem tão claras que nos parece ter o nosso presidente já dizendo que vai dar galho. O Baleia Rossi já chegou a falar já chegou a falar em impeachment, né, na campanha dele para presidente. Não, que é importante ter essa prerrogativa e tal, manter. Não, e por falar em impeachment, amanhã o Congresso americano, aliás, a Câmara de Deputados, né, de Representantes, começa a votar o impeachment do Trump. Vamos torcer. É um impeachment que deve vazar o fim do governo dele, mas é um impeditivo para ele ter uma nova eleição, né? Pensar numa nova eleição. Manuel Pedin, o que você destacaria? Eu acho que essa coisa do Capitólio foi gravíssimo, é uma questão que a gente tem que olhar. O Trump também, quando ganhou, disse que teve fraude lá em 2016. Ele, antes de assumir, ele disse que não, eu ganhei. Esse negócio do voto popular ter sido dos democratas é uma bobagem, eu ganhei por um monte, isso tudo é fraude. Quer dizer, o Bolsonaro repete os mesmos argumentos, a mesma tática do Trump. Eu acho que ter tido isso lá antes ajuda a gente. Quer dizer, de alguma maneira, as pessoas estão mais atentas, eu acho que as instituições estão mais atentas e dificulta começar essa história aqui. Não vejo a economia voltando tão rápido, voltando do jeito que eles esperam, nem de longe.
A volta vai ser lenta e gradual, que nem a abertura na época da ditadura. Então, acho que o Bolsonaro vai estar mais fraco. Ele não tem dinheiro para fazer muitas gracinhas, o populismo dele está limitado pelo bolso. Então, e as instituições, em tese, estão mais bem preparadas para enfrentar. E não é um bolso simples, é um Bolsonaro. Nossa um bolso Senhora! vazio. Agora que eu entendi por que é alt-right, né? Direita alternativa. Né? Porque eles criam um mundo alternativo. Né? Exatamente. A realidade é alternativa, não é a verdade. Lula, algum assunto para além desses? Tanto o Manuel quanto você levantaram o tema que eu queria propor, duas achegas importantes, que eu estou abalado, e foi manchete em todos os jornais de hoje, em todos, a saída da Ford do Brasil. Eu só espero que não seja como o poema do Raimundo Corrêa, que dizia: foi-se a primeira pomba despertada e depois o pombal inteiro vai embora, num movimento, muitas vezes não muito ou nada racional, mas eu tenho uma grande preocupação com isso. Falam dos milhares de empregos que a Ford representa e se esquecem que é uma parte pequena do número de gente que vai perder seus locais de trabalho, porque junto com os funcionários da fábrica tem todo mundo que faz as peças para a Ford, os revendedores, quer dizer, é uma cadeia de produção que se fecha e é muito perigoso, ainda que a gente fique sonhando com a ideia de que as pessoas são muito racionais nas suas decisões, muitas vezes as empresas que não têm como terem uma aferição exata do panorama onde estão vivendo, chutam. E chutam dentro de um clima geral. Se o Brasil começar a se tornar um país ameaçador para as multinacionais, nós estamos muito mal de vida. É só isso. Posso fazer um comentário, Barbosa? Meu amigo, a partir do que o Lula falou, você pode fazer 32 mil comentários. Você quer fazer qual? A sorte da Ford já estava selada, de alguma maneira. Ela vende quase a metade, um pouquinho mais da metade só, do que a GM vende no Brasil, muito, muito menos do que a Volkswagen e a Fiat vendem. A Ford não tem mais vantagem competitiva em carros médios e pequenos, particularmente de preço menor. Eles estão concentrando o trabalho deles, basicamente, em caminhonetes e SUVs, né? essas caminhonetes urbanas também, e em carros mais sofisticados. O que acontece é que está tendo uma revolução no setor automobilístico. Vide a Tesla. É um corte epistemológico, se você quiser usar a palavra. Epistemológico no paradigma. Exatamente. Isso, uma mudança absoluta das regras do jogo. Os carros vão passar a ser todos, daqui a 10 anos, você só vai poder comprar carro elétrico ou a hidrogênio, vai demorar um pouquinho mais a hidrogênio, e tem uma tendência do consumidor também, particularmente o consumidor urbano, que é deixar de ser dono de carro para compartilhar o carro. A sinalização é exatamente essa. A ideia de se trabalhar em país de mão de obra mais barata já está começando a ficar fora de hora, fora de moda. Então, esse é um perigo. Não, na verdade, já está fora essa ida para a China não tem a ver com mão de obra barata, tem muito mais a ver com a ética do trabalho, a relação cultural que o chinês tem com o trabalho. Por falar em China, a declaração do governador da Bahia hoje, que declarou que o Brasil, com isso, vai virar uma grande fazenda, né? Com nossas commodities aí, e na realidade ele diz que está procurando a China para ver se a China não quer produzir carro naquela resto da fábrica da Ford lá na Bahia. Isso virar uma grande fazenda é uma bobagem, isso não tem. E, aliás, não tem modo de virar uma grande fazenda, particularmente se for uma fazenda tecnológica, mas não é o caso. O Brasil é um país de serviços, a agropecuária tem importância, porque a gente tem vantagem competitiva enorme em relação ao resto do mundo. Mas o ponto é que as indústrias automobilísticas estão no meio de um turbilhão, de uma modificação drástica da maneira de produzir e da maneira de seu produto ser consumido pelo público.
E isso, a mudança requer uma quantidade enorme de investimento e muito risco nesse investimento, porque o futuro ainda não está totalmente claro. Apesar de você ter toda a razão, absoluta razão, o que eu levanto e que me preocupa é que o empresário, mesmo as grandes organizações, elas são movidas muitas vezes por uma impressão, por um clima, até porque você não pode ter certeza das coisas. Então, muitas vezes, as decisões empresariais, e eu fiz parte muito disso, nascem de certas opiniões generalizadas, de certas imagens despertadas e disseminadas. Eu tenho muito medo que o Brasil se torne, como imagem de país, um país inóspito para investimento estrangeiro, para investimento exterior. É o meu medo. Lula, eu vou te dar uma péssima notícia. Essa percepção que o Brasil é um lugar complicado de fazer negócios e, portanto, as pessoas demoram muito para investir aqui, já existe. O seu medo Claro. é um medo atrasado. Deixa eu sugerir ao grupo a gente trocar um pouquinho, porque a Ford também não merece esse tempo todo que a gente está dando a eles, não, entendeu? É verdade. E só Não, para a gente... o Paulo Fraga, aí a Ford entrou como símbolo, como... Eu sei. como... A Ford está indo, ô Lula, por conta, inclusive, da incompetência empresarial dela, que já vem se arrastando há anos. O mercado diminuiu muito, tem atores demais para o tamanho do mercado como ele é hoje. A Ford se perdeu no processo no ambiente competitivo e, infelizmente, além de todos os aspectos que já foram comentados, ela não se preparou para competir num ambiente mais inóspito. Fazer uma sugestão, ela mudar a marca, tira o fora e põe Henry. Não sei. O problema é que ela nem Ford nem sai de cima, mas agora resolveu sair. É isso. Ela agora resolveu saiu. assumir o papel de sair de cima, porque dado que ela não Ford, tem que sair de cima. Exatamente. Eu quero mudar de assunto um pouquinho, e o tema sugerido até pelo Paulo Fraga, que eu acho o mais polêmico de todos, até porque cada um de nós tem uma opinião a respeito, que foi a retirada da assinatura do Trump, do Twitter, do Facebook e de outras localidades de troca de informações e de conversa na web. Alguma gente acha que isso é ruim, que isso é limitação da liberdade de expressão, mesmo quando ela põe em risco a constituição de um país, a integridade das pessoas, enfim. Há quem ainda defenda que a liberdade de expressão está acima de toda e qualquer possibilidade outra que possa se apresentar. E eu quero começar justamente pelo Paulo Fraga, que sugeriu esse assunto. Você acha que houve exagero na retirada das contas do Trump, das variadas plataformas de comunicação na web, Paulo? Aparentemente, a minha impressão é de que sim, porque eu fico com a sensação de que foram decisões mais de caráter pessoal do que de natureza sistêmica, entendeu? Apesar das redes serem administradas por empresas privadas, eu acho que as regras do jogo precisam estar claramente colocadas, inclusive pelo próprio Estado, entendeu? Sob o ponto de vista de você controlar e de que eventuais decisões atinjam a todos de maneira igualitária, entendeu? Então, a minha sensação, de forma geral, ela não é positiva dentro do que eu estou aqui comentando, entendeu? Marcelo Pereira, concorda com o Paulo Fraga de que o Trump não deveria ter sido tirado do ar por essas empresas? Eu concordo, sim, apesar de ser um momento agudo, né? É um momento muito grave. Ao mesmo tempo, não tem uma regra clara, né? E a coisa não é aplicada de uma forma equânime, né? Tem outras pessoas, outras personalidades que falam absurdos e falam, enfim, isso não aconteceu, né? E outra coisa também, uma consequência disso é a martirização do Trump, né? Você faz dele um mártir da internet e incita mais a militância dele, né?
É quase como se eles estivessem pedindo que isso acontecesse, de certa forma. E, de alguma forma, ele vai conseguir ter acesso a isso, né? Os militantes dele vão continuar falando pela internet e, ao mesmo tempo, ele vai virar um herói, um mártir que foi censurado, enfim. E outra coisa é essa ausência de legislação, né? A gente vive atualmente ainda meio num caos na internet, né? Que não é possível haver essa desregulamentação tão grande, né? Que causa essas situações como essa, né? Que são, enfim, vão ter que ser, isso vai ter que ser lidado em algum momento, né? O que é, Lula? No Brasil, o campo é cheio, de autoridade. Então, é uma injustiça com o Bolsonaro a gente considerar que no universo é o único grande político ou única autoridade que fale besteira. Se a internet quisesse, aqui no Brasil o campo seria maravilhoso. Aqui nós raramente temos alguém que não fale besteira. Acho que o problema é a autorregulamentação e a falta de uma regra para todos, né? Então, é uma coisa arbitrária. Eu acho odioso que o Trump e a galera dele fale, mas, assim, baseado no que você vai fazer com ele, não vai fazer com outros que fizeram coisas semelhantes, enfim. Né? E você, Elísio? São muito mais simples, muito mais rápida, muito mais efetiva que o Trump cometeu. A minha solução é uma solução cubana. Chama-se paredão. Manuel Tedin, acha que cometeu-se uma arbitrariedade, uma agressão a Donald Trump? Olha só, como vocês sabem, eu acho que a liberdade de expressão é sagrada. O fato é que ele cometeu um ato de traição contra os Estados Unidos. A verdade verdadeira é essa. Ele incitou uma turba a invadir a casa da democracia americana. Ele cometeu um crime. Eles não estão... ele vai ser impeached, provavelmente vai ser, e vai perder no julgamento no Senado já depois de ter saído, e o que é bom, porque gera a responsabilização dele fica bem determinada e impede que ele concorra de novo, no que pese que a idade dele não indicaria a possibilidade de correr de novo daqui a 4 anos, mas, enfim. Mas eu só acho razoável você não deixar criminosos com palavra na internet. Não é questão de opinião, é questão que ele comete crimes diariamente. Ele cometeu o crime de incitar violência contra a maior instituição democrática americana, que é o Congresso, que é o Legislativo. Quando caçaram o dele, ele usou o da presidência dos Estados Unidos. Pegando um pouco isso que a gente está falando, exatamente o que cada um de nós comentou, na questão relativa de que você tem que ter regras. E o Trump vem fazendo isso ao longo de 4 anos, e deu no que deu. E o Bolsonaro está fazendo isso ao longo de anos. Falar. Nós temos que coibir o mal pela raiz. E a coisa está tomando uma dimensão e nós vamos perder o controle dessa situação. E as instituições não estão tomando no Brasil as providências que deveriam tomar, sob o ponto de vista de punir quem usa inadequadamente os canais das redes sociais. Porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. E em relação ao Trump nosso, tupiniquim que a gente tem aqui, nós temos que tomar providências urgentes e imediatas, sob pena de sofrermos problemas maiores do que eles sofreram lá. Meus amigos, todos os nossos temas de hoje durariam 20 programas cada um, mas nós temos um tempo a cumprir. Então, é hora do Se Liga. E você, Tedin, se liga em quê? Eu me ligo na loucura que as pessoas estão fazendo de rua. Eu estou triste com esses 1000 casos de média móvel de novo. Confesso que eu estou bem chateado com isso. Acho que o brasileiro não está levando a sério a vida dos outros. Uma tristeza profunda com isso. Elísio Pires, se liga em quê? Eu me ligo
em 2 eleições, do Baleia e da Simone Tebet. Estou ligado. Paulo Fraga, se liga em quê? Eu me ligo de que o programa Se Liga deve ser feito no dia D, na hora H. Se vocês me perguntarem o que significa isso, eu não tenho a mais puta ideia do que seja. E lamento profundamente que venha da boca de um ministro da Saúde falando de plano de vacinação para a população brasileira. Ainda bem que isso é uma brincadeira, Marcelo Pereira, porque se a marcar por essa agenda, nunca mais a gente se fala. Marcelo, você se liga em quê? Depois da aula que o Tedinho deu aí sobre a Ford e a economia, eu me liguei num ditado do Milor Fernandes, que ele falava assim, né? Quando uma ideologia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. Muito bom. São Milor. Lula Vieira, você, se liga em quê? Pois é, eu estou ligado nos todos os assuntos que foram falados aqui e muito preocupado com a situação brasileira e com a nossa falta de liderança. Eu acho que o que o Tedinho falou, por exemplo, a respeito da nossa irresponsabilidade diante da pandemia, é exatamente porque nós não temos um líder, a não ser um maluco que se diz líder e é líder de 30% da população, mas que é um líder que exatamente tem uma paixão enorme pelo abismo, né? Ele não está indicando o caminho, ele está indicando o vale que vai nos levar à desgraça total. Eu realmente me ligo como o Manuel disse, essa situação da pandemia muito mal tocada pelos nossos governantes. Lula Vieira, Marcelo Pereira, Paulo Fraga, Elísio Pires e Manuel Tedinho. Esse timaço volta semana que vem. Os assuntos vocês já perceberam. Quanto mais o programa passa, melhores eles ficam. Obrigado, meus amigos, e até semana que vem.